Literatura e Vestibular apresenta Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Resumo da obra do mesmo. Encenada pela primeira vez em 1943, a peça de Nelson Rodrigues mostra ações simultâneas em 3 planos da realidade, da alucinação e da memória e deu início ao processo de modernização do teatro brasileiro. Primeiro ato. A peça inicia-se com sons bastante conhecidos pelos habitantes de qualquer metrópole: buzina de um automóvel, rumor de derrapagem violenta, som de vidraças partidas, silêncio, assistência, silêncio. Cria-se dessa forma na imaginação do espectador a cena de um atropelamento, acende-se o plano da alucinação e Alaide chama por Madeleine Klesse. Encontra-se com vários personagens desconhecidos, ele que, aos poucos, lhe informam que Klesse fora assassinada. Alaide desespera-se. Acende-se o plano da realidade, com várias pessoas falando pelo telefone ao mesmo tempo. São repórteres que noticiam o atropelamento. No plano da alucinação, Alaide está num bordel e recebe um homem que tem o rosto de seu marido. Suas atitudes são extremadas. Acaricia o homem e os bofeteia. Alaide repara que todos os homens que aparecem têm o rosto de seu marido e encontra Madame Klesse, que a ajuda a lembrar-se da infância. O plano da memória registra o diálogo entre os pais de Alaide a respeito de Madame Klesse, antiga habitante da casa. No plano da realidade, o diálogo lacônico entre os médicos revela que Alaide está sobre uma mesa de operação. Alternam-se os diálogos entre Alaide e Klesse, no plano da alucinação, e cenas do passado no plano da memória. Alaide diz a Klesse ter matado seu marido. Aparece também a mulher de véu, cuja identidade Alaide parece não querer revelar. Madame Klesse pede a Alaide que recorde o dia em que se casou. Alaide lembra-se de que uma futura sogra elogiou o vestido de noiva pouco antes de ela entrar na igreja. Relembra também que havia mais alguém com elas, mas não consegue identificar essa pessoa. Segundo ato. Diálogo entre Alaide e Klesse. Ao microfone, no plano da memória, Alaide e a mulher de véu discutem violentamente. Segundo aparece disposta a estragar o casamento de Alaide. Aos poucos descobre-se o motivo. O noivo fora namorado da mulher de véu e Alaide roubara-o dela. Klesse interroga Alaide sobre a identidade da mulher de véu. Plano da realidade. Os médicos tentam os últimos recursos para salvar a vida de Alaide. Sua memória está em franca desagregação. Acendem-se as luzes das escadas laterais, das quais descem 2 homens, empunhando círios e se ajoelham diante de uma cruz. No plano da alucinação, 2 cenas são apresentadas de maneira entrecortada. Numa delas, a mulher de véu revela a Alaide seu desejo de vingança. Na outra, Klesse conversa com um jovem namorado e este sugere que os dois se matem de amor. A mulher não parece levar a sério a conversa do garoto. No plano da alucinação, uma mulher se senta junto aos 2 homens. Estão diante de um ataúde, dialogam num cínico tom de flash. A conversa entre Alaide e a mulher de véu se torna cada vez mais tensa. Alaide revela a Klesse que a cena na qual os 2 homens estão ajoelhados ante um ataúde é a do enterro da própria Madame Klesse. A identidade da mulher de véu é descoberta. Trata-se de Lúcia, irmã de Alaide. Plano da realidade. Pedro pergunta aos médicos sobre a condição de sua esposa. Os médicos informam que o estado da paciente é grave, mas o homem não demonstra nenhum abalo emocional. Terceiro ato. Alaide descobre que não matou o marido. Novo diálogo entre Klesse e o jovem namorado, em que lhe pede para morrerem juntos. Alaide e Lúcia discutem no plano da alucinação e aparecem outros personagens no meio da discussão, entre os quais Pedro e Dona Lígia. Klesse e o namorado conversam entre ela entregar-lhe algum dinheiro. A mãe do jovem aparece e inicia uma discussão com Klesse, na qual pede que a mulher deixe de ver seu filho. Alaide lamenta-se por confundir essas pessoas com personagens da ópera La Traviata e do filme E o Vento Levou. A discussão termina com Klesse expulsando a mãe do rapaz de casa.
No plano da realidade, repórteres noticiam o acidente de Alaide. Descobrem se tratar de alguém importante, mulher do industrial Pedro Moreira. No plano da alucinação, Alaide conta a Clécia suas recordações sobre a morte da mulher. Pedro surge e Clécia desaparece. Alaide acusa Pedro de não a amar e diz saber que ele e Lúcia desejam sua morte. Surge Lúcia de luto fechado, os três juntam suas cabeças, corte para o plano da realidade, no qual o diálogo entre os médicos revela a morte de Alaide. No plano da alucinação, Alaide e Clécia aparecem de costas para a plateia. Os repórteres noticiam a morte de Alaide e dizem que a irmã chora muito. No plano da realidade, Pedro é repelido por Lúcia, que diz ter jurado diante do cadáver da irmã não mais se aproximar dele. Diálogo entre Alaide e Lúcia, no qual Alaide ameaça a irmã. Lúcia acusa Pedro de ter incutido nela o desejo que Alaide morresse. Falam de um crime, mas sempre entre aspas, o que confere ambiguidade ao termo. Cenas sucessivas apresentam saltos cronológicos de discussão entre Lúcia e sua mãe. Lúcia volta de uma viagem mais gorda e mais corada. Lúcia se prepara para o casamento com Pedro e faz a Laura a mesma pergunta que Alaide fizera. Estou muito feia, dona Laura? Ao que Laura responde, linda, um amor. Lúcia pede o buquê e essa é sua última fala. Madame Clécia sobe uma escada, surge também Alaide que caminha em direção a Lúcia, como quem vai lhe entregar o buquê. A cena se apaga, exceto por uma luz que ilumina o túmulo de Alaide. Personagens: Alaide. A protagonista casada com um homem importante, Pedro, é atropelada no começo da peça. A tensão dramática se constrói sob a expectativa de sua morte. Não se sabe se o atropelamento foi criminoso, acidental ou decorrente de tentativa de suicídio. E esse é um dos grandes êxitos da obra. Lúcia, mulher de véu. Irmã de Alaide, surge inicialmente como a mulher de véu conforme a situação se descortina. Descobre-se que Lúcia fora escondida sob um véu em consequência da culpa que Alaide sentia em relação a ela. No passado, Pedro havia sido namorado de Lúcia, que acusava a irmã de tê-lo roubado dela. Pedro, industrial bem-sucedido após o casamento com Alaide, continua a desejar Lúcia, a ex-namorada, e com ela planeja matar sua mulher. Seu principal traço de caráter é o cinismo. Madame Clécia, antiga prostituta de luxo assassinada por um jovem amante em 1905. A casa onde os pais de Alaide e Lúcia foram morar tinha sido a habitação de Madame Clécia e o local onde ela exercia sua profissão. Sua figura é construída na imaginação de Alaide, que, quando pequena, encontrara no sótão da casa odiada de Madame Clécia. Dona Lígia, mãe de Alaide e de Lúcia, mulher de costumes conservadores, representa o peso da tradição e dos bons costumes que atuam sobre os personagens principais. Gastão, marido de Dona Lígia, pai de Alaide e Lúcia, sua principal aparição se dá no plano da memória, no qual está conversando com sua mulher sobre as atividades que eram exercidas na casa na época de Madame Clécia. O negócio acabava numa orgia louca. O curto diálogo no qual Gastão profere essas palavras marca profundamente a protagonista. Sobre Nelson Rodrigues. Nelson Falcão Rodrigues nasceu no Recife em 23 de agosto de 1912 e mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro. Aos 13 anos começou a trabalhar em jornal. Escreveu sua primeira peça, A Mulher Sem Pecado, em 1941. 2 anos depois, a montagem de Vestido de Noiva revolucionou o Teatro Nacional e transformou-o num dos principais dramaturgos brasileiros. Sua obra teatral é assim classificada pelo crítico Sábato Malgadi: peças psicológicas, nas quais se inclui as duas primeiras, peças mitológicas, Anjo Negro e Álbum de Família, e tragédias cariocas, como A Falecida e O Beijo no Asfalto. Suas obras causaram polêmicas ao abordar temas sexuais e morais como o tabu do incesto e a infidelidade, de forma mórbida, obsessiva e moralista. Sua vida pessoal foi marcada por tragédias como o assassinato do irmão e o choque por saber que seu filho fora torturado pela ditadura militar, regime que Nelson apoiou. Escreveu também os romances Meu Destino é Pecar e O Casamento, além de livros de crônicas. Morreu no Rio de Janeiro em 21 de dezembro do ano de 1980. Literatura e vestibular, fazendo um esforço para você chegar mais longe.
Inscreva-se em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Desde já agradeço e até o próximo. Tchau!